Olá, o Money Report conversa hoje com Carlos Aldan, fundador e CEO do Grupo Kronberg, empresa de treinamento e desenvolvimento de competências em liderança. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, e você, Lucas? Tudo Bom estar certo. aqui com você. Carlos, para a gente abrir essa conversa, a gente está num cenário de transformações tecnológicas e isso tem um impacto muito grande no mercado de trabalho. O que as empresas estão buscando? Que tipos de perfis de profissionais que as empresas estão de olho? Na verdade, muito se fala, né, sobre a quarta revolução industrial, o mundo VUCA, também chamado de exponencialidade, mas pouco se fala sobre quais ferramentas nós precisamos para navegar essa complexidade toda com prosperidade. E essa é a grande contribuição que a gente traz, né, nesse momento de transição, desse chamado desconforto contemporâneo, sem precedentes na história da humanidade, né? Porque o conhecimento até início de 1900 se dobrava a cada 100 anos, final da Segunda Guerra se dobrava a cada 35, 30 anos. Hoje ele se dobra em questão de meses, né? Um médico hoje teria que estudar 29 horas por dia para se manter atualizado. A matemática diz tudo, né? Uma impossibilidade prática, nós nos mantemos atualizados dentro dessa realidade da quarta revolução industrial. Mas, na realidade, a transformação digital não é sobre tecnologia. A transformação digital é sobre liderança, é sobre o modelo mental das pessoas, o chamado mindset, é sobre estratégias, é sobre mapas que nós precisamos para navegar esse momento de transição. E nós fizemos, Lucas, uma pesquisa durante 10 anos. Nossa empresa tem presença em 125 países, com 10 mil líderes em 10 países distintos. Fomos buscar quais são as competências que explicam aqueles líderes que produzem 40%, 50% acima da média nesse mesmo contexto. E quais são as competências emocionais e organizacionais. E a gente chega a 2 mapas muito robustos, potentes, que nos ajudam a navegar essa complexidade. Um mapa de competências emocionais e relacionais e de competências organizacionais. E hoje, para se ter um negócio, não basta você ter a obediência, a diligência e o capital intelectual da sua força de trabalho. Era suficiente no capitalismo industrial, mas se torna insuficiente na realidade de inovação. No capitalismo industrial, essas 3 habilidades humanas de obediência, diligência e expertise eram suficientes e exigiam muito pouco de quem estava em posição de liderança. Ele poderia ser comando e controle, e a população de trabalhadores obedecia. Hoje não está obedecendo, não basta comunicar e esperar que o comportamento individual siga, né? Hoje o índice de desengajamento, e esse é um problema global, não só de Brasil, é da ordem de 70% a 80% no ambiente de trabalho. Portanto, eu não posso ficar com o mesmo mindset que eu tinha no capitalismo industrial, usar as mesmas ferramentas de gestão do capitalismo industrial para navegar uma era totalmente diversa. A era de inovação exige iniciativa, criatividade, paixão. A partir do momento que um líder não tem todas as respostas, como era possível no passado, ele precisa de uma organização que o ajude a pensar, né, o desenvolvimento e a inovação. Para isso, ele precisa da iniciativa, criatividade e paixão, que são dons individuais, que não são gerenciáveis, né? Então, o desafio hoje para a pessoa em posição de liderança está em libertar esses dons individuais no ambiente de trabalho. E você não liberta esses dons com o teu expertise, com a tua competência técnica e de gestão. Você liberta com a inteligência emocional. Daí a relevância da inteligência emocional nesse momento de transição. E falando especificamente da atuação do Grupo Kronberg, na relação com as empresas, qual que é o trabalho que vocês têm feito para encontrar esses profissionais? Porque tudo hoje gira em torno da empresa continuar sendo relevante no mercado. Então, assim, como o trabalho de vocês ajuda nesse sentido? Então, ele ajuda, obrigado, excelente pergunta, Lucas. Ele ajuda para fazer o diagnóstico de onde estamos nessas competências emocionais e organizacionais,
para que a gente possa, de novo, ter sucesso nessa transição, nesse momento de grande desconforto. Então, e a partir dos gaps encontrados nesse diagnóstico é que a gente cria uma solução customizada para cada cliente, no nível individual, de times e de toda uma organização. Então, não se trata de algo de prateleira, mas algo customizado mesmo, que vai ao encontro das carências desse grupo de pessoas. Na sua avaliação, as empresas estão preparadas, elas estão conseguindo acompanhar essas transformações, se adaptar a esse novo perfil de profissionais? Como você avalia esse cenário? Olha, as estatísticas, infelizmente, mostram números bastante preocupantes, né? Hoje, 1 em 3 empresas será delistada nos próximos 5 anos, independentemente de tamanho, de setor de atuação, de escala, idade ou experiência. Ou seja, nós veremos uma mortalidade sem precedentes nos próximos 5 anos. Uma duração média de uma empresa em final de década de 60 era de 33 anos, hoje ela é de somente 13, demonstrando que a gente está com dificuldade em fazer as adaptações na agilidade necessária que a exponencialidade exige. E o que tem que ser feito agora, a empresa precisa fazer agora, para não correr esse risco de, nos próximos anos, perder a relevância ou então acabar sendo fechado? Nós temos que entender que as ferramentas de gestão que nos trouxeram até aqui se mostram insuficientes para darmos os próximos passos. Temos que fazer uma reorganização total na empresa e entender que o mindset das pessoas também muitas vezes se mostra insuficiente para se adaptarem a essa nova realidade. O que a gente vê, infelizmente, Lucas, é que organizações e indivíduos estão subestimando os riscos e oportunidades da exponencialidade. Ou seja, eles estão deixando levar para ver o que vai acontecer. Subestimando. Daí essa grande mortalidade, 6 vezes mais do que há 40 anos atrás, de empresas. Do lado dos profissionais, existe uma discussão, vários estudos sendo feitos, mostrando que muitas profissões serão substituídas ou por robôs ou por programas de computador. Uhum. Como o profissional consegue se preparar? Que habilidades ele precisa desenvolver para também continuar sendo relevante para as empresas? Então, as habilidades de baixo teor cognitivo, habilidades repetitivas, né, que dependam da força muscular humana, essas serão substituídas por máquinas, pela inteligência artificial. Habilidades de alto teor cognitivo, como liderar pessoas, ser um líder coach, ser um líder inspirador de indivíduos, de times, de redes de times. Habilidades tecnológicas e habilidades emocionais serão altamente necessárias para líderes e organizações manterem a relevância. E como desenvolver, você falou em habilidades emocionais, como desenvolver isso? Como é o processo? Como faz para iniciar isso? Interessante. Você sabe que é insano, né? A gente aprende biologia, química. Eu nunca usei a tabela periódica, né, na minha vida, mas a gente não é educado nas emoções, né? Não somos alfabetizados nas emoções. E hoje, graças à tecnologia, imagens de cérebro, a gente sabe que as emoções precedem a cognição, os nossos processos mentais e comportamentos. Elas são organizadoras ou desorganizadoras dos nossos pensamentos e comportamentos decorrentes. E, no entanto, a gente não se alfabetiza emocionalmente. A boa notícia é que é possível medir a sua inteligência emocional e desenvolvê-la até o último suspiro de nossa existência. Você já tem 24, 25 anos, Lucas? Tenho. Então, o teu QI já não muda mais, mas o teu QE muda até o último suspiro da tua existência. E graças à chamada neuroplasticidade, né? A habilidade de o cérebro se transformar na sua estrutura e na sua funcionalidade a partir de nossas experiências. Então, hoje é possível, sim, independentemente de onde eu estiver na inteligência emocional, eu desenvolvê-la. E no dia a dia, como funciona isso? Que vantagens a inteligência emocional traz a um funcionário? Ela traz uma capacidade de resolução de conflito mais avançada, ela traz a capacidade de foco muito desenvolvida,
ela traz a capacidade relacional, né? A empatia, por exemplo, é um dos componentes da inteligência emocional, medida e desenvolvida. Ela é o elo, né, possível entre duas pessoas emocionalmente e cognitivamente. Sem a empatia, não existe a possibilidade de um líder ser inspirador. Líder que faz pelo ego, pelo status, não tem seguidores. As pessoas obedecem por necessidade, por conveniência, ou medo, tudo de uma vez, mas não porque admirem essa pessoa. Então, a empatia, a inteligência emocional, nos habilita a sermos um líder inspirador. E hoje só será um líder relevante quem for inspirador. Por quê? Essas novas gerações, Y e Z, que já estão no mercado de trabalho, a Z e a Y já há mais tempo, elas têm preocupação com o propósito, têm preocupação com o impacto. Então não basta eu comandar e controlar e dar motivadores extrínsecos para ela, né, e achar que ela vai se automotivar de forma sustentada. Não está acontecendo. Se tivesse, não teríamos 80% de desengajamento. Então, assim, além das transformações tecnológicas que a gente falou anteriormente, a gente tem que lidar com isso também, com a mentalidade das novas gerações, que tem focado muito em propósito. A complexidade geracional é muito grande. E o que a gente vê, Lucas, de forma geral, é que líderes culpam essas gerações que não querem nada com nada. Nós não entendemos assim. Então é preciso entendê-las. Nós entendemos que a inabilidade é nossa, do baby boomer, que como eu sou um baby boomer, de ter o entendimento de quais são os motivadores dessas novas gerações, né? E não são só os extrínsecos. Para a minha geração era suficiente eu ter uma carreira estável, um seguro-saúde bom, uma recompensa no variável robusta e um carro, era suficiente. Hoje não é isso que interessa a essas novas gerações. O primeiro benefício, as pesquisas recentes indicam que eles valorizam, é a empresa que investe no desenvolvimento e no treinamento deles. O futuro das empresas também passa pela construção de lideranças. Como Sim. que esse processo pode ser iniciado nas empresas? Olha, as empresas fazem muito investimento em liderança, mas o erro que cometem é que investem no lado inteligente da organização, né? 50% de uma organização bem-sucedida é o que nós chamamos uma organização inteligente, que são os aspectos cognitivos, estratégicos, marketing, vendas, operações, finanças. Precisamos disso, isso não precisamos nem dizer. Mas nada se investe no que nós chamamos a organização saudável. Organização saudável é uma organização emocionalmente inteligente, é uma organização alinhada, que tem o alinhamento entre seus diretores, um baixo nível de politicagem, é uma organização propositada. Então, se você perguntar, se você tivesse uma organização propositada, alinhada, com baixo nível de politicagem, todo líder que a gente conhece vai dizer, nossa, seria maravilhoso. Mas a gente passa 100% dos nossos esforços no lado da organização inteligente, porque é mais fácil, nós somos treinados para isso. Mas lidar com relacionamento é difícil, exige esforço diário, né, permanente, e a gente não está preparado para isso porque não estudamos inteligência emocional na escola ainda. Então, como fazer essa mudança? Como reverter esse cenário? É fazer o investimento no treinamento das pessoas, não só nos aspectos cognitivos, nos fundamentos de liderança, de vendas, de atendimento ao cliente, mas nos aspectos que nós chamamos da organização saudável. E com base na sua experiência, na atuação da empresa, qual o papel dos líderes nesse processo para formar os seus sucessores? Ele é o principal agente de mudança, né? Ele dita o ritmo do clima organizacional da sua empresa. Então, ele tem que ser o exemplo maior. Qualquer exemplo dissociado do discurso dele, a empresa vai cair no cinismo. Carlos, para a gente encerrar essa entrevista, então, queria fazer uma pergunta com duas partes. A primeira é com base nas empresas. Que tipo de empresa, na sua avaliação, vai ter um sucesso maior nos próximos anos?
eu voltaria a esse ponto. É a empresa que investe igualmente, tanto nos aspectos da chamada organização inteligente, quanto na organização saudável. Porque hoje você vê, Lucas, o absenteísmo é grande, a doença é grande nas organizações. A principal causa de afastamento é a depressão. Isso é muito triste, né? Pessoas saudáveis, a gente tem um avanço tecnológico, um conforto que os nossos antepassados não tiveram e as pessoas estão ficando mais deprimidas, não tem sentido. Então nós precisamos cuidar do aspecto da empresa saudável. Com isso, o aspecto da empresa inteligente ou da organização inteligente fica necessariamente melhorado. E para a gente encerrar, do lado do profissional, o pessoal que está nos assistindo, hoje, que dica você daria para ele, o que ele precisa fazer para ele continuar sendo um profissional relevante no mercado? Legal, obrigado. Bom, primeiro é ele mudar o mindset com relação à aprendizagem, né? A gente acha que aprendizagem é na escola, na empresa eu trabalho. Quem não tiver um mindset de aprendizagem contínua, permanente, o chamado lifetime learning, dificilmente vai manter sua relevância nessa velocidade com que o conhecimento se dobra. Então, é a aprendizagem contínua. E segundo, o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Fundamental para que a gente consiga manter nossa relevância nesse momento de transição. Que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é preciso estar preparado. Mas a inteligência emocional é que nos dá esse locus interno de controle para que eu possa ter a resiliência necessária. Ela nos dá mais resiliência. Ela nos possibilita coexistir com todas essas turbulências e disrupções da forma mais atraumática possível para a gente. Com isso, você consegue navegar com mais sucesso. Carlos, muito obrigado. Obrigado pela gentileza em atender, obrigado pelo esclarecer convite. nossas dúvidas. Obrigado pelo convite, Lucas. Prazer foi meu. O Money Report conversou hoje com o Carlos Aldan, fundador e CEO do Grupo Kronberg. Obrigado pela atenção e até a próxima.